Boa tarde, amores! Hoje, terça-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de história. E lembrando que a gente já viu bastante coisa no nosso livro de história, né? A gente já viu que os portugueses chegaram aqui no Brasil, colonizaram o nosso Brasil no ano de 1500. A gente já falou sobre as capitais do Brasil, a gente já falou sobre bastante coisa que conta a história do nosso Brasil. E aí a gente vai chegar na unidade 2, na página 68, de título Campo e Cidade no Passado. Então, ali na primeira folha, vai falar exatamente isso que a tia relembrou agora, né? Que fazem mais de 500 anos que os portugueses resolveram colonizar o Brasil. E aí, quando eles chegaram aqui, eles montaram engenhos de produção de açúcar. O que eram engenhos? Engenhos eram os locais construídos especificamente para se extrair o açúcar, né? Para se fabricar o açúcar. Quando eles chegaram aqui inicialmente, né? Quando eles montaram esses primeiros engenhos, eles usavam a mão de obra indígena, ou seja, quem trabalhava nesses engenhos, né? Quem trabalhava para os portugueses eram os índios. Mas aí, com essa construção dos engenhos, surgiu uma profissão que na época era muito valorizada, que eram chamados os senhores do engenho. Os senhores dos engenhos, eles eram os chefes, eram eles que controlavam todo o funcionamento desse engenho, dessa fabricação desse açúcar. Então, o que aconteceu? Como a tia já falou antes, inicialmente quem trabalhava para os portugueses eram os índios. Mas os índios não conseguiam dar conta de todo o trabalho. Então, o que os portugueses fizeram? Começaram a trazer pessoas da África, que eram chamadas as pessoas escravizadas, que eram os negros escravizados. E esses negros escravizados, juntamente com os índios, continuaram trabalhando de forma escravizadora, né? Em várias outras profissões. Eles trabalhavam nas colheitas, nas plantações, eles trabalhavam nos engenhos, trabalhavam nas casas dos portugueses, cuidando dos filhos, cozinhando, limpando. Então, eles trabalhavam fazendo praticamente tudo para os portugueses e eram chamadas os escravizados, né? A gente já comentou um pouquinho sobre a questão da escravidão, né? A gente já viu que como os escravos eram trazidos. Lembra que a tia comentou que eles eram trazidos em navios, né? Negreiros, sem condições, sem alimentação. Muitos morriam no caminho. Então, o que foi que aconteceu? A gente vai lá para a página 71. O que começou a acontecer? Como eles trabalhavam muito e não ganhavam para isso, às vezes nem moradia, nem uma alimentação eles não ganhavam. Eles começaram a resistir. Como eles resistiam? Eles começaram a protestar, porque eles não tinham direito, eles trabalhavam muitas horas, o excesso de trabalho, né? Os castigos, porque as pessoas escravizadas, quando não conseguiam realizar certas funções ou cumprir as suas tarefas, eram castigadas, eram muito castigadas. Então, eles começaram a se rebelar, começaram a reclamar, né? Pelos seus direitos e reclamar com razão, porque eles não estavam sendo bem tratados. Então, o que aconteceu? No ano de 1597, 40 escravizados fugiram de um engenho no Nordeste, né? E foram para a Serra da Barriga, uma região que é montanhosa, que hoje é o estado de Alagoas. E lá nessa serra, eles construíram um quilombo, que era um quilombo que foi depois muito famoso, que é o chamado Quilombo dos Palmares. E lá eles plantavam, eles ficaram lá escondidos durante muito tempo, né? Lá eles plantavam, eles caçavam para poder sobreviver. Então eles ficaram durante muito tempo lá, vivendo pacificamente. Até que um dia
um homem chamado Domingos Jorge Velho e 6.500 homens invadiram esse quilombo, mataram as pessoas e um deles conseguiu fugir, que era a pessoa que mais lutou para defender os direitos desses escravizados, que era apelidaram ele de Zumbi. Aí chamavam o apelido dele, tornou-se Zumbi dos Palmares. E aí um dia conseguiram caçar ele e o mataram, né? Então essa resistência o dia da morte de Zumbi dos Palmares foi no dia 20 de novembro. Então esse dia foi considerado um dia para que as pessoas tivessem o dia da consciência negra, para defesa da consciência da pele negra, que os direitos sejam reservados, que as pessoas tenham os mesmos direitos que nós temos, porque algumas pessoas não têm por conta da cor da pele. Então é uma coisa que a gente precisa pensar muito, porque é um direito de todos, como seres humanos, viver, trabalhar, receber pelo nosso trabalho, não é? Então a gente vai tirar mais dúvidas na nossa aulinha online, vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E qualquer coisa, chama a tia lá na Agenda Edu, que a tia tá lá, tá bom? Vejo vocês na nossa aulinha online, ó. Um beijão.